A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e nesse vídeo eu vou comentar a lição número 4, que traz como título Os Atributos do Ser Humano. Essa lição aqui que eu suponho que você já deu uma estudada, já deu uma lida nela. E aqui no EBD em Foco a gente posta 2 vídeos toda semana comentando a lição. O primeiro vídeo foi postado na segunda-feira, onde eu comento a lição, eu comentei a lição usando o slide com imagens, passei tópico e subtópico. E esse vídeo tem em torno de 48 minutos, se eu não me engano, e tá lá esse vídeo já postado, já está no canal postado, no site, você pode acompanhar aí. E depois que eu postei esse vídeo, eu fiz uma votação entre os usuários do EBD em Foco, perguntando quais tópicos merecem um destaque maior. E aí foi votado e foi escolhido 3 tópicos. Então nesse vídeo aqui é o vídeo de destaque, onde eu vou destacar 3 tópicos e, além dos tópicos, também eu vou comentar aqui algumas dúvidas que o pessoal enviou aí tanto pelo WhatsApp quanto no formulário que eu coloquei para preencher. Então você que acompanha o EBD em Foco, está sempre acompanhando, já sabe que a gente posta esses 2 vídeos, você pode participar toda semana aí para tirar dúvidas, dando sugestões para esse vídeo de destaque e votando também no tópico ou subtópico para ser explicado melhor aqui. E se você está chegando pela primeira vez, aí clique no link na descrição do vídeo, você vai ter acesso aí ao site, ao conteúdo, todo o conteúdo que a gente tem. Eu já postei vários conteúdos extra, PDFs a mais, além daquilo que a gente costuma postar. Então se você clicar no link na descrição do vídeo, você vai para o site do EBD em Foco, no menu que fica do lado ou em cima, dependendo se você está vendo no celular ou no computador, você vai ter lá subsídio em PDF, conteúdo extra, você vai ter vídeo de destaque, comentário da leitura bíblica em classe, PDFs que eu pego de livros de teologia sistemática, enfim, algum conteúdo extra que eu escrevo, está tudo lá, uma grande quantidade de conteúdo para você que é professor de EBD, se aprofundar mais no tema. Então acesse aí ebdemfoco.com. Bem, vamos lá. Os tópicos mais votados aqui foram os tópicos 1, 2 e 4. Bem, o primeiro lugar foi o tópico 1 mesmo, o tópico 1 ficou em primeiro lugar. Em segundo lugar, aí ficou o tópico 2, racionalidade humana, né? No caso o tópico 1 é espiritualidade humana, o tópico 2 racionalidade humana, e o tópico 4 ficou em terceiro lugar, a liberdade humana. Então são 5 tópicos, eu vou destacar 3 aqui. Suponho que os outros tópicos o pessoal não tem tanta dúvida, né, em relação a esses outros aqui, que foram os mais votados. E de fato, esses tópicos aqui eles são bem complicados mesmo, e aí a gente vai tentar aqui trazer uma explicação um pouco mais profunda. Esse vídeo aqui eu costumo dizer que eu tenho um pouco mais de liberdade para fazer ele, para gravar ele, porque no outro vídeo eu fico preso ali ao que está exatamente na lição. Preso entre aspas, né? Porque o objetivo do outro vídeo é justamente passar cada tópico e subtópico procurando se aprofundar. Nesse vídeo aqui eu consigo dar uma fugidinha da lição e pegar conteúdos de livros, enfim, estou aqui com a mesa cheia de livros e eu vou passar aqui esse conteúdo para você, comentando a lição, trazendo esse conteúdo a mais. Então vamos começar aqui pelo primeiro tópico. O primeiro tópico é a espiritualidade humana. Muita gente ficou com dúvida em relação a esse tópico, por quê? Porque aqui é uma continuação. Primeiro você tem que entender que está continuando da lição anterior. Então se você não estudou a lição anterior, você vai se confundir nessa lição. Tem algumas igrejas que dividem as lições com os professores e o professor fica responsável por ministrar a lição 4 e só estuda a lição 4. Não estuda a 1, a 2 e a 3. Isso é errado. O professor tem que estudar, mesmo que vou ministrar só a lição 8. Você vai estudar da 1 a 7 e depois a 8 para ministrar. Então, na lição anterior, nós falamos da tricotomia, que o ser humano é composto por corpo, alma e espírito. No vídeo de destaque da lição anterior, eu falei um pouco da dicotomia e mostrei aqui no vídeo as principais dificuldades da questão da tricotomia. E fiz até uma certa defesa da dicotomia. Algumas pessoas não concordaram, e de fato não precisa todo mundo concordar, porque é um tema que nem todo mundo, nem todos os teólogos, grandes teólogos, chegaram a um consenso, mas a gente
deixou aqui algumas passagens para explicar. E nesse vídeo que eu falei da tricotomia, falando um pouco da dicotomia, eu li alguns versículos, eu vou repetir aqui só para a gente relembrar. Porque aqui nesse tópico 1, o escritor da revista vai falar o seguinte, que nós temos um espírito, e esse espírito se volta para Deus. É o espírito humano que busca a Deus. De acordo com o escritor da revista, que ele é defensor da tricotomia, ele vai concordar com os defensores da tricotomia de que a parte humana que se volta para Deus é o espírito. Ele vai citar o Gênesis 2:7. Que Deus soprou ali nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Eu achei um pouco sem coerência. O tópico 1.1 ele fala assim, a origem divina de nosso espírito. Ele diz que Deus soprou, fez o homem alma vivente e ali surgiu o espírito. Mas o texto de Gênesis não faz nenhuma referência ao espírito. Então a minha crítica aqui é com relação ao versículo que ele usou. Ele coloca um versículo que fala alma vivente, mas não cita o espírito. Aí alguém pode argumentar, não é, mas nesse momento Deus cria o espírito, Deus coloca no homem o espírito. Tá, tudo bem, mas o texto não diz isso. Tá? Então é só falar aqui que o texto bíblico em si não cita o espírito, diz que Deus soprou no homem e o homem foi feito alma vivente. Bem, a questão toda é, o homem, né, ele tem uma parte material e uma parte imaterial. E aí, o escritor da revista, na lição anterior, fez a distinção da parte material e da parte imaterial. E nessa parte imaterial, ele colocou ali que temos alma e espírito, tá? Então, alma e espírito. E aqui ele vai explorar e vai dizer o seguinte, que o espírito humano é aquilo que anseia por Deus. Isso foi falado na lição anterior também. Então, segundo a interpretação da tricotomia, dos tricotomistas, a alma é o que comunica com o exterior, é os olhos do homem, é o que se comunica com o ambiente. A alma é responsável pelos sentimentos. E o espírito é a parte do homem que se comunica com Deus. No entanto, a gente vai para a Bíblia, a gente não vê uma base bíblica explícita para isso, para essa interpretação da tricotomia. Porque é o seguinte, se a alma, somente a alma, é responsável pelas emoções, por que a Bíblia vai dizer aqui, em Atos 17:16, assim, o seu espírito se revoltava, no caso o espírito de Paulo. O seu espírito se revoltava. Então está relacionando aqui a emoção com o espírito e não com a alma. João 13:21. Angustiou-se Jesus em espírito. Então, mais uma vez aqui, a questão do espírito se envolvendo com emoção. Então, eu não posso dizer que somente a alma é responsável pelas emoções. Porque a Bíblia diz, em algumas passagens, citei 2 versículos, mas a Bíblia diz em vários outros versículos, várias outras passagens, que o espírito também está relacionado às emoções. Então não é somente a alma. Aí alguns vão dizer, o espírito é a parte humana que busca a Deus, que anseia por Deus. Só que o próprio escritor da revista coloca um salmo aqui, que ele vai falar assim, ó, já o salmista confessou que sua alma suspirava por Deus. Salmo 42:1. Então aqui vai dizer, né, assim como o servo clama por águas, não estou lembrado exatamente o versículo 100%, a minha alma clama por ti. Então aqui a questão toda é, se é o espírito que busca a Deus, por que a Bíblia está dizendo que a alma também busca a Deus? Se somente o espírito é responsável por buscar a Deus, por que lá no Salmo 25:1 fala assim, a ti, Senhor, eleva a minha alma? Se somente o espírito é responsável por buscar a Deus, Salmo 103:1, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, vários outros versículos vão dizer a mesma coisa. Então, o que dá a entender no texto bíblico é que a parte imaterial do homem, alma e espírito, são indivisíveis. A parte material do homem, alma e espírito, tem as mesmas características. Dá a entender que é uma coisa só.
Apesar de a interpretação da tricotomia dizer que é diferente, que cada um tem uma função diferente. Mas a gente não vê isso, essa divisão dessas funções no texto bíblico. Ele vai citar aqui, por exemplo, no subsídio aqui, fala assim: o espírito é considerado um poder sublime que estabelece os seres humanos na dimensão espiritual e os capacita à comunhão com Deus. Pode-se distinguir o espírito da alma, sendo que a sede das qualidades espirituais do indivíduo, ao passo que nessa residem os traços da personalidade. E aí, só que, tá, o espírito é a parte que busca Deus, mas qual é a base bíblica para isso? Inclusive o próprio escritor da revista cita um versículo que fala da alma buscando a Deus. Então fica complicado. Então o que explica o fato do homem buscar a Deus? Independente da religião, da cultura, parece que todo mundo busca a Deus. Todo ser humano procura Deus. Não existe uma explicação fácil para isso. A Bíblia simplesmente vai dizer que o homem foi feito por Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, e isso faz com que o homem busque a Deus. De qualquer forma, de certa forma, o homem veio de Deus, foi feito por Deus, pelas mãos de Deus, tem um sopro de Deus. Então, corpo, alma e espírito, o ser humano por completo, na íntegra, ele busca a Deus. Não é somente o espírito, mas é o ser humano por completo, ele anseia por Deus. Deus criou o ser humano e coloca dentro do ser humano esse anseio. Agora, dizer que esse anseio é exclusividade do espírito não tem uma base bíblica, porque a Bíblia vai dizer que o corpo busca Deus, que a alma busca Deus e que o espírito busca Deus. Então, dizer que só um é responsável eu acho um pouco incoerente. Então, se você acredita na tricotomia, tudo bem, mas entenda que o ser humano por completo busca Deus, não é só o espírito. E se você acredita na dicotomia também, não fique pensando, eu sou dicotomista, então eu estou de boa. Não, não é só a alma que busca Deus, é o ser humano por completo que busca Deus. Então eu entendo assim, que o ser humano na íntegra, ele tem que buscar a Deus, ele se volta para Deus, ele busca a Deus, ele quer conhecer a Deus. É claro que muitos buscam Deus de forma errada, com idolatrias e tudo mais. No entanto, aqui a gente entende que o ser humano, na íntegra, busca a Deus, não somente o Espírito. Eu não vejo nenhuma passagem bíblica que diz essa exclusividade do Espírito. Mas, enfim, fiquem à vontade para discordar e colocar aí nos comentários. Tá, vamos continuar aqui o tópico 2. O tópico 2 fala o seguinte: a racionalidade humana. E aí, esse tópico 2, muita gente está com dúvida. Eu não sei, assim, o que realmente ficou vago, que o pessoal não conseguiu entender. Mas assim, vamos lá. Racionalidade, tá? A palavra racionalidade está relacionado à razão. É a capacidade do ser humano de raciocinar, de agir com a razão. E agir com razão é quando a pessoa para pensar, para compreender. Então ele não age por instinto, ele não age por impulso, ele não age por intuição, ele age com a razão. Ele pensa primeiro, ele raciocina primeiro para depois tomar uma decisão. Se eu falar com você quanto é 2 mais 2, você vai falar 4, imediatamente. Já vem na sua mente. 2 mais 2 já está lá, 4. Meio que pela intuição. Já se eu falar assim, 36 mais 57, ou você vai fazer um cálculo, ou você vai desistir. Um dos dois. Por quê? Porque para responder esse cálculo um pouquinho mais complicado, você precisa usar a razão, você precisa raciocinar, você precisa pensar, você precisa fazer uma conta na mente e depois trazer uma resposta. Ainda vai ficar às vezes com medo de ter errado ou acertado ali, ficar na dúvida, será que eu acertei, será que eu errei? Então é assim que funciona a razão. Quando você toma uma decisão onde você para pensar, você para agir, você para antes, raciocina, pensa, analisa para depois você ir lá e falar, não, eu vou fazer isso aqui. É mais ou menos nesse sentido aí a razão que está tratado aqui. E o escritor da revista coloca aqui, Deus é um ser racional. Porque Deus, ele realmente é racional. Deus ele tem todos os atributos que o ser humano tem, Deus tem de uma forma muito mais elevada. Então, se o ser humano tem inteligência, Deus tem uma inteligência muito mais elevada, infinita. Se o homem tem um senso de justiça, Deus tem um senso de justiça muito mais elevado. E assim vai, a moral, enfim. Os atributos divinos, alguns são os parecidos
com os atributos humanos, mas claro, em Deus de uma forma muito mais elevada. E a racionalidade também, Deus é um ser racional, ele age com a razão, isso é um fato. E Deus se revela para nós através de coisas que precisa usar a razão. Então Deus se revela através da natureza, Deus se revela através das Sagradas Escrituras e Deus se revela através de Jesus Cristo. Então, de toda forma, o cristianismo é uma religião racional. O cristianismo precisa usar a razão para que ele de fato funcione. Tem esse livrinho aqui do John Stott, ó, Crer é também pensar. Eu recomendo esse livro aqui, é bem fininho ele, é bem tranquilo de ler. Então, são poucas páginas, e ele vai falar, refletir aqui sobre essa questão da razão, de você crer, não crer de uma forma cega, mas crer com a razão, parar para pensar antes de crer. Ele fala assim, toda a revelação de Deus é uma revelação racional, tanto a revelação geral da natureza, quanto a revelação das Escrituras e em Cristo. Então, Deus se revela de forma racional. Mais na frente ele fala assim, tem sido frequentemente enfatizado que nas religiões pagãs o elemento doutrinal é mínimo. O mais importante nelas é a realização do ritual. É precisamente nesse ponto que o cristianismo se difere das outras religiões. Ele contém uma doutrina. Então, quando você olha para as religiões pagãs, você vai ver que essas religiões elas focam mais no rito, de ir lá e praticar um ritual específico. As pessoas vão naquele ritual e agem até pela intuição, não param para pensar. Já o cristianismo não, o cristianismo tem doutrinas que precisam ser estudadas, precisam ser entendidas, compreendidas para serem cridas. É nesse sentido, a gente crê, depois que a gente compreende, o evangelho tem que ser pregado de forma clara. O ímpio que ouve o evangelho ele tem que compreender o evangelho, aí o Espírito Santo vai tocar, vai fazer a obra. É claro que nada vai acontecer sem a ação do Espírito Santo, mas ele primeiro tem que compreender o evangelho, o Espírito Santo vai agir e ele vai crer. Então a crença em Deus não deve ser uma crença cega, mas deve ser uma crença baseada no fundamento. O fundamento é Cristo, que precisa da razão para nós entendermos. Então o ser humano usa a razão para crer no Evangelho. Aqui no tópico 2.2 ele fala assim, a harmonia entre a racionalidade e a espiritualidade. Ele fala assim, a verdadeira espiritualidade manifesta-se de maneira racional, pois o nosso Deus é um ser racional, ele não é de confusão. Então o ser humano ele tem que fazer as coisas de forma racional. E o culto a Deus também tem que ser racional, o culto racional e agradável a Deus. Como é um culto racional, não é um culto focado só no ritual, que você faz por fazer, que você simplesmente vai lá e cumpre todo o ritual, toma santa ceia, batiza, assiste o culto, canta os hinos ali, tal, vai embora, acabou. O culto fiz o meu culto já. Simplesmente de forma automática. Não, o culto tem que ser racional, tem que ser o tempo todo. O tempo todo nós temos que estar conectados com Deus, prestando um culto a Deus. A igreja, o momento lá é um momento de celebração com os irmãos, de comunhão com os irmãos, mas o culto em si você oferece o tempo todo de forma racional, não de forma cega. Então é assim que nós temos que agir. Paulo fala aos Filipenses assim, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Então fica bem claro aqui que tem que aumentar mais em conhecimento para discernir. Então discernir, como que você vai discernir? Usando a razão. Então a fé cristã é uma fé que tem que estar ligada com a razão. Uma coisa não é contrária à outra. Fé versus razão. Não, é uma fé baseada na razão mesmo, onde você pensa, você analisa e você toma uma decisão baseado na razão. Você tem que usar a sua razão para cultuar a Deus de verdade, não fazer tudo simplesmente no piloto automático por intuição. Certo? Continuando, agora vamos para o tópico
4, que talvez seja o mais complicadinho de todos, eu considero, pelo menos eu considero, a questão da liberdade humana. Esse tópico aqui eu fiz algumas anotações, peguei um livro de teologia sistemática e vou tentar aqui passar para você o que eu estudei. É um tema que eu já tinha, assim, é um tema que eu basicamente não procuro... Não é que eu não procuro me aprofundar, eu gosto de estudar, de ler, mas eu não procuro levar ele muito assim, como é que eu digo? Quando eu abordo esse tema num grupo de pessoas, eu procuro ter um pouco de cuidado para não trazer aquele debate que não tem nenhum fruto. Porque aqui entra a questão o calvinismo e arminianismo. Não tem como, vai entrar essa questão. E vai entrar uns que defendem um, uns que defendem outro. E já tem mais de 300, 400 anos que tem essa confusão e ninguém chega num consenso. Então não é que você nunca você pense que você, eu vou levar para EBD hoje um estudo sobre livre-arbítrio que eu vou convencer todo mundo. Isso não vai acontecer. Tá? Não fique pensando que você vai chegar lá e vai convencer todo mundo. Então é um tema que eu basicamente assim meio que tenho um pouco de cuidado e meio que desistir de ficar debatendo, porque no final das contas as pessoas acabam ofendendo umas às outras. Então eu vou falar aqui do livre-arbítrio, vou dar meu posicionamento com relação ao que eu penso sobre o livre-arbítrio, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, até mesmo porque o nosso tempo aqui é muito curto para um tema tão extenso. Tá? Então vamos lá, eu peguei alguns livros de teologia sistemática e eu vou usar aqui o Wayne Grudem. O Wayne Grudem é calvinista, ele vai defender o calvinismo e tudo mais. Só que eu gosto do Wayne Grudem porque ele coloca os dois pontos de vista. Ele coloca um e coloca um outro, depois ele diz qual é o que ele crê. E eu vou só citar algumas passagens aqui da teologia sistemática dele. Primeiro ele faz uma abordagem seguinte, dizendo que Deus ele toma conta de tudo, todos os aspectos. Ele vai falar aqui da criação, né, a criação dos animais, das questões nacionais e todos os aspectos da nossa vida. Então ele vai mostrar passagens bíblicas onde Deus está agindo o tempo todo em todos os aspectos da nossa vida. Quando ele fala isso, ele fala assim, depois ele fala assim: aqui também, como no caso da criação inferior, a direção providencial de Deus como causa primária, invisível, subjacente, não nos deve fazer negar a realidade das nossas decisões e ações. Ou seja, mesmo Deus sendo todo-poderoso, soberano e age o tempo todo, isso não faz, não exclui a realidade das nossas decisões e daquilo que a gente faz. Nós tomamos decisões reais com consequências reais, né? Assim como as plantas são realmente vivas, porque Deus as fez dotadas da propriedade da vida, também nossas escolhas são escolhas reais e têm de fato efeitos importantes, pois Deus nos fez de modo tão maravilhoso que quis nos agraciar com a propriedade da escolha pela vontade. Então, mesmo um escritor calvinista, ele vai falar da questão de nós termos a capacidade de fazermos escolhas, né, de escolher, de decidir entre A ou B, e aí, quando eu escolho, dependendo da minha escolha, ela traz consequências, e se eu escolher coisa ruim, eu vou colher os frutos ruins dessas consequências ruins. Então, o ato de decidir, o livre-arbítrio, o ato de decidir, o ser humano tem, independente se for o calvinista ou for o arminiano que for explicar, e vai defender a ideia de que nós temos a capacidade de escolher, de tomar decisões. E aí fala assim, parece melhor afirmar que Deus faz todas as coisas que acontecem, mas ele faz de uma maneira tal que de algum modo garante nossa capacidade de tomar decisões voluntárias e responsáveis, decisões que tragam resultados reais e eternos pelas quais somos responsáveis. Aqui entra a principal diferença da visão do livre-arbítrio do arminianismo para o calvinismo. Porque é o seguinte, o calvinista, né, que no caso aqui o Wayne Grudem, ele vai dizer o seguinte, que Deus está agindo, Deus é soberano e Deus meio que determina tudo. Ao mesmo tempo, sem conseguir explicar isso da forma correta, nossas escolhas são escolhas livres, são escolhas que são reais e são escolhas que têm consequências. Então, quando a gente fala de salvação especificamente, talvez seja até mais fácil tratar esse tema, ou não, né?
talvez é onde o povo mais debate. Só que aqui na revista, o escritor da revista não está falando só de salvação, está falando de tudo, de tudo, de tudo. Hoje, por exemplo, se eu, quando eu fui tomar o café da manhã, eu tinha pão de queijo para eu merendar e tinha o pão de forma, que eu poderia colocar um queijo, um presunto e fazer quente ali, um misto quente para mim. Eu escolhi pão de queijo, tá? E tinha café e café com leite, eu escolhi café com leite. Essa escolha minha foi livre? Eu tive 100% de liberdade para isso? O escritor da revista está falando disso aqui, de tudo. Não é só em relação à salvação. É tudo que nós escolhemos. Será que nós somos livres para escolher tudo? Ou Deus de antemão já tinha predeterminado tudo isso? Deus lá na eternidade já tinha predeterminado que hoje, no dia 24 de janeiro de 2020, eu iria tomar o café da manhã e iria escolher café com leite e pão de queijo. E não somente café puro e misto quente, por exemplo. Será que tudo isso está predeterminado? Ou eu sou livre para escolher e Deus não está se importando com isso? É essa a questão aqui, tá? Então, o arminiano, né, ele vai dizer, não assim, de forma tão simples, mas ele vai dizer assim que isso aqui eu tenho total liberdade para fazer. Eu tenho total liberdade, eu não sou um robô, porque se Deus tiver predeterminado tudo o que eu vou fazer, eu não tenho liberdade, eu não tenho livre-arbítrio. Dessa forma eu estou agindo como um robô, porque Deus predeterminou o que eu vou fazer. Então isso está totalmente errado, segundo o arminiano. Essa minha escolha, ela é totalmente livre, Deus não predeterminou ela, talvez não. Na interpretação arminiana, Deus, pela sua presciência, já sabia aquilo que eu iria escolher. Que eu ia escolher pão de queijo e não pão de forma. Mas, para o calvinista, Deus já tinha, de certa forma, meio que predeterminado. E mesmo assim a minha escolha é livre. Então é bem confuso. É bem confuso, né? Então, tem esses dois debates. Qual é o que faz mais sentido, Hermes? Qual é o que faz mais sentido? De certa forma, o arminianismo faz um pouco mais de sentido, tem um pouco mais de lógica. Tá? Só que às vezes, quando a gente vai para a Bíblia, parece que o calvinista também tem um pouco mais, faz um pouco mais sentido, apesar de não ter lógica, não fazer parte da... Rapaz, isso é sem lógica, mas tem algumas passagens bíblicas que vão falar disso. Vou ver aqui uma passagem que eu separei, está até aqui registrado no livro, página 263. Davi confessa: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139:16. Jó 14:5 fala: os dias, os meses e os limites do homem são determinados por Deus. E aí? Será que o salmista Davi estava viajando na maionese quando escreveu isso? Acho que não, né? É palavra de Deus inspirada. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Não vou entrar em detalhes de explicar o versículo, até mesmo porque não é o propósito aqui. Quem sabe um outro vídeo a gente pode fazer isso, mas enfim, essa semana eu estou meio corrido. Vamos lá, um outro versículo, deixa eu ver a página aqui, Isaías 66, 3 e 4. Estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Assim eu lhes escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Então, o que é que a gente observa aqui? A gente observa o seguinte, que as pessoas aqui estão sendo chamadas a atenção porque escolheram seus próprios caminhos, se deleitaram nas abominações, né, e escolheram aquilo que Deus não tinha prazer. Então, a questão toda é, o ser humano pode sim fazer escolha e sofre as consequências erradas de suas escolhas. Então isso é bíblico. Então, como esse tema ele é muito complexo, muito difícil, não dá para a gente explorar aqui 100% dele. Então eu vou
deixar aí para você dar uma pesquisada mais a fundo, dê uma lida nos livros de teologia sistemática, dê uma pesquisada, assista outros vídeos, porque realmente é um tema bem complicado. Eu recomendo você ficar com o que está aqui na revista. Não tente fazer debates que podem até, né, alguém sair prejudicado, sair ofendido, né? Cuidado, muito, muito, muito cuidado com o debate com relação a calvinismo e arminianismo. Para mim, eu gosto de todos os debates, menos esse. É uma coisa minha, tá? É uma coisa minha. Já passei por várias situações complicadas e eu vejo que a maior parte dos problemas é porque as pessoas não estudam. Todo mundo chega despreparado para o debate. Aí acaba trazendo confusão. Então eu recomendo você, qualquer coisa, né, se tiver todo mundo muito bem preparado, já leram vários livros, aí beleza. Mas caso contrário, é melhor não arriscar, certo? Então eu vou encerrar aqui. Peço desculpas por qualquer coisa, se o vídeo não tiver ficado bom. A gente está sempre aí orando, pedindo a graça de Deus para melhorar cada vez mais. Então, se você gostou, deixe sua participação, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. A paz do Senhor, até a próxima aula.